você que está aqui pelo Facebook. Eu quero trazer uma palavra em continuação que nós começamos ontem, que é 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós já lemos ontem, eu quero só ler alguns textos hoje a respeito da diversidade dos dons. Muito bem? Versículo de número 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bom, algumas ideias que a gente comentou ontem, nós ontem tratamos sobre os pensamentos que existem sobre os dons espirituais. São para hoje ou não são para hoje? Bom, nós acreditamos que são para hoje, e aí divide-se aquele pensamento que nós comentamos ontem a respeito dos cessacionistas e dos continuistas, né? Os que creem na contemporaneidade dos dons são chamados de continuistas, é o nosso caso. Nós cremos que os dons espirituais são para hoje, são para as nossas vidas, que os dons não foram apenas por nascimento da igreja e comprovação do ministério dos apóstolos. Os dons espirituais, eles, na verdade, são para comprovação da pessoa de Jesus, da unção de Jesus, da existência de Jesus. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Ele estará com vocês. Ele vos lembrará todas as coisas que vocês precisarão falar. Né? A presença do Espírito Santo tem esse poder sobrenatural de nos lembrar do que nós precisamos falar. E a presença do Espírito Santo tem algo muito importante para nós, que é a edificação da igreja. Todos, de comum acordo, acreditamos que a igreja ainda em todo não está edificada. Ela está sendo construída, edificada dia após dia, na chegada das pessoas, no crescimento, até que nós nos tornemos, então, esse povo preparado para alcançar o arrebatamento. Nós seremos completamente edificados quando estivermos habitando com o Senhor. Isso é de comum acordo pensarmos assim. Se o Espírito Santo não é só para o nascimento, mas é para a edificação, nós precisamos das ferramentas do Espírito Santo para que a obra de Deus seja feita da melhor maneira possível. Fica aqui a minha orientação para que nós, então, estudemos hoje a respeito dos dons do Espírito Santo. Existe uma divisão no meio pentecostal, que eu acho interessante, a respeito lá na lista de Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, onde ali nós temos ali dons de profecia, né, administração, socorro, está ali em 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Os dons do Espírito, os dons que nós vamos ler aqui para você, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8, que fala assim, pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a palavra da fé, ou melhor, a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, operação de maravilhas, profecias, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, veja você, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, esses são os dons do Espírito Santo que está na lista de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 até o verso de número 10. E aí tem os dons do Filho, que aparece em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nessa lista, dons do Filho, dons do Pai e dons do Espírito Santo, nós temos aí dons, que significa carismata no grego, carismata quer dizer presente, é o presente de Jesus para a igreja, são os ministérios. Ministério apostólico, ministério profético, ministério pastoral, evangelístico, de mestres, são os ministérios que Deus deu para a igreja. É um presente de Deus para a igreja. Esse presente são o trabalhar dessas pessoas, o fluir dessas pessoas, a existência desses homens, ministros, serviçais de Deus para a igreja. O apóstolo é um presente de Deus para que a igreja, o apóstolo significa o enviado, são aqueles que têm os dons, a plantação, a chegada, o ensino, o cuidado,
tem até uma característica dos apóstolos ter todos os dons do Espírito Santo. A gente percebe isso na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, né, da igreja primitiva. Uma característica era ter todos os dons, a lista dos dons do Espírito Santo, ok? Bom, nos dons do Espírito, aqui que nós queremos tratar hoje com você, uma pequena diferença, ou melhor entendimento, algumas orientações para ficar mais claro para você. A primeira ideia que se tem, por que é importante ter os dons espirituais? Por que precisamos dos dons espirituais? Os dons espirituais são só para a liderança? Não. Os dons espirituais, como diz o texto, versículo 7 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A ideia que nós temos é que é importante para a igreja ter os dons espirituais. Cada membro da igreja pode ter um dom espiritual. A princípio, quando você aceita Cristo, Efésios 1,13 diz que quando você ouviu e creu, você recebeu o Espírito Santo da tua vida. É impossível que você seja cidadão do céu se o Espírito Santo, a pessoa do Espírito, não estiver em você. A pessoa do Espírito tem que residir na sua vida. É o selar de Deus, é a garantia de que você é de Deus. É o selo que está sobre você, dizendo que você é propriedade de alguém. O Deus poderoso possui você, e ao possuir você, ele coloca um selo que garante que você é dele, e esse selo é o Espírito Santo, é a chegada da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Como Jesus disse, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, do juízo, da misericórdia, ele nos convenceria. Então, a presença do Espírito Santo é de muita importância para nós. Agora, entenda você que a presença do Espírito Santo dentro de nós, borbulhando, trabalhando, edificando, é para a nossa salvação. Você tem a salvação pela presença da pessoa do Espírito Santo na sua vida. Agora, para você trabalhar com melhores ferramentas, você precisa da graça, você precisa do carismata, você precisa desse poder, desse dínamos do Espírito Santo. E esse poder na sua vida vai fazer diferença. E aí que eu percebo que houve um certo travar na igreja. Porque algumas pessoas já conscientes que são salvas, porque têm a pessoa do Espírito Santo, elas não quiseram mais dar o segundo passo, que é abrir, buscar, porque Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 5, que é para nós sermos cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos transbordar em não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí é uma atitude que nós vamos nos abrir mais, nos dedicar mais, vamos orar mais, e nós vamos buscar, como Paulo diz, buscar os melhores dons, com a lista que nós temos aqui em Coríntios 12, ele vai dar essa ideia que é necessário, que nós busquemos os dons do Espírito Santo. E esses dons, em 1 Coríntios 12, estão colocados da seguinte maneira: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Embora pareçam próximas, são diferentes. A palavra da sabedoria, segundo a maioria dos estudiosos ortodoxos, eles creem que a palavra da sabedoria é aquela palavra em que alguém com uma graça superior tem condições de solucionar problemas que só Deus poderia solucionar. Uma palavra de sabedoria, um aconselhamento com muita sabedoria. Nós temos um grande escritor da Bíblia, que é o escritor Salomão, filho de Davi, que tinha a palavra de sabedoria e deixou seus mais de 3.000 provérbios, são palavras de sabedoria. Também os mesmos estudiosos entendem que a palavra de sabedoria pode ser uma palavra dedicada, uma palavra de Deus, uma palavra bíblica trazida com muita graça, um dom de ensino com muita graça. Isso também é inteligível e é aceito. Já a palavra da ciência, para esses mesmos estudiosos, e eu acho que há uma coerência muito grande, é uma revelação, é algo que o ser humano não tinha conhecimento, talvez de um particular da sua vida, e Deus pode usar alguém com a palavra de ciência, que é um dom de revelação.
Mas os mesmos estudiosos também dizem que é possível que essa palavra de ciência seja uma capacidade que Deus dá para que você tenha o espírito de investigação, de buscar conhecimento, de buscar ciência para soluções. Existem pessoas que têm essa vontade de crescimento, de conhecimento, de aprofundamento, e eles se dedicam nos estudos das línguas na profundidade para trazer esclarecimentos, são sábios, são mestres, e aí eles têm a palavra da ciência. Então, a palavra da ciência pode ser uma palavra específica de Deus para você, pela vida de alguém, pela situação da vida de alguém que você não sabia, mas também pode ser uma dedicação muito grande no seu íntimo para você buscar, através do conhecimento que Deus te dá, a graça de descobrir mistérios, ok? Vamos avançar. Há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Veja bem que fé, essa palavra importante para nós, né? Essa palavra, se não me falha a memória, no grego quer dizer pistes, né? Preciso só, depois eu tiro essa dúvida com você. Mas essa palavra fé, ela é muito interessante, porque não é a fé para a salvação. Essa aqui é uma outra fé, uma fé confiança, é uma fé ousada, é uma fé para coisas sobrenaturais. É aquele dom da fé que a pessoa tem tanta confiança que vai acontecer, que os milagres que ele ora, a palavra que ele libera se torna realmente algo realizável. É o dom da fé. Outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E ontem eu disse isso, está no plural. Bom, eu já conheci inúmeras pessoas nesse país que têm dons de curar. Uns têm dons que Deus já usou muito para curar crianças. Se manifesta muito os dons que eles têm na vida de crianças, mais do que na vida de adultos. É interessante, crianças com diversas enfermidades, eu já conheci pessoas com esse tipo de ministério, como já conheci pessoas com especialidades em dons de cura de ossos, ossos, pernas que crescem. Eu tive o prazer de estar em conferências onde eu presenciei esse tipo de acontecimento, pessoas que tinham a coluna desalinhada foram acertadas milagrosamente. Essa mesma pessoa, ou esses mesmos irmãos, com dons específicos para a cura de ossos, às vezes não tinham a mesma eficácia na cura de outras enfermidades, como neurológica, como cegueira, como surdez, né? Eu já vi esse tipo de situação. E existe pessoas com dons específicos. Aquele que tem os dons e maravilhas, aí já seria uma abrangência, né? Aí você vai ver aquela pessoa que tem dons para curar leproso, canceroso, surdo, cego, enfim. E aí ossos podem entrar também. Mas dons de curar seriam esses dons, essa habilidade que o Espírito Santo dá para que você possa ser um canal de Deus para levar cura para as pessoas. Está liberado para nós, irmãos. O que nós precisamos perder é o medo, né? Nós precisamos ser mais perseverantes e acreditar que esse Deus é sobrenatural e do jeito que ele usou os apóstolos, ele quer usar você, do jeito que ele usou o diácono Filipe lá na cidade de Samaria por fazer um reboliço santo naquela cidade, ele quer te usar. E você pode ter esses dons para melhor desenvolver a sua vida na presença do Senhor. Como será bom? Agora, o que aconteceu que travou a igreja? Ontem a gente comentou o outro lado, que é o extremo da pessoa que se dedica só aos dons e esquece de buscar ou continuar na busca do fruto do Espírito. Os dons não são marcas de salvação. Os dons são marcas do nome de Jesus, do poder, da presença do Espírito Santo. Claro, a presença do Espírito Santo é um sinal que somos salvos, é verdade. Mas muitas pessoas, às vezes, receberam esses dons e não vigiaram, não cuidaram, e nós acreditamos que os dons que foram dados para eles, né, ficaram na vida deles, não vigiaram. E eles não buscaram aquela segunda parte, que é o fruto do Espírito, cuidar com o seu caráter, com a sua vida, mantendo o seu testemunho vibrante diante do Senhor. E aí, numa devida hora, deixar o orgulho, a prepotência, a soberba, infelizmente, dominarem seus corpos e ficaram aí fora do contexto da submissão, da obediência, do temor.
Até coincide com aquele texto que Jesus disse: muitos chegarão diante do meu Pai, dizendo, eu fiz tantas coisas, né? E ali você percebe a ação dos dons espirituais, curou, expulsou demônios, fez tantas coisas, mas Jesus vai dizer, não vos conheço. Quer dizer, aprendeu a fazer estas coisas, foi um instrumento para isso, mas não deixou a presença do Espírito Santo dominar você, que é o fruto do Espírito Santo. Por causa disso, muitas pessoas desqualificaram ter os dons e começaram a buscar apenas o fruto. São duas coisas que precisam ser acertadas. O fruto do Espírito é a confirmação, é a presença constante, a revelação de que você é de Cristo, porque aí você tem a evidência através da paz, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, da mansidão. São características que vão revelar Cristo na sua vida, é verdade, mas não dispense ter as ferramentas para que você seja um canal de bênção para as pessoas que tanto precisam. Vamos continuar? Aí nós temos outros dons, versículo 10, a operação de maravilhas, que eu já comentei com vocês, que é aquele dom, aquela graça específica para a pessoa ministrar muitos sinais diferentes, milagres tremendos, sobrenaturais, paralíticos que se levantam de cadeiras de roda, e acontece sim. Há homens e mulheres de Deus ainda hoje, grandes conferencistas, fazendo eventos sobrenaturais, como aconteceu em inúmeros países na África, nos Estados Unidos, no Brasil, milagres sobrenaturais, porque o nome de Jesus é poderoso. E esses dons foram dados a esses irmãos que se dedicaram na presença do Senhor. A outro, a profecia. Essa profecia aqui, ela é entendida como a capacidade de predizer o futuro, né? Essa é a capacidade diferente da profecia que aparece lá em Romanos 12, que também é a mesma palavra, mas que tem a ideia, por exemplo, do ensino da palavra. Todo profeta, toda pessoa que está ensinando a palavra é um profeta. A palavra é uma profecia. A palavra de Deus. E aí essa é a capacidade de explicitar esta palavra. O outro, pelo mesmo Espírito, o dom de discernir espíritos. Bom, Paulo, quando está chegando à Galácia, ele encontra um inimigo, que é o Elimas, o mágico, que tenta impedir o avanço do cristianismo nas suas terras. Paulo percebe que ele tem o espírito de Satanás e o repreende e expulsa-o daquele lugar. Isso mostra o discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é a capacidade de saber aquilo que é de Deus e aquilo que é de Satanás. Isso é algo que todo cristão precisa e está como um dos dons que Deus quer conceder à sua igreja. Também nós temos aqui os dons de variedade de línguas e a interpretação de línguas. Talvez esse é um dos que mais tenha assim um pouco de complicações de entendimento, porque a gente pensa muito em variedade de línguas e já tem como utilizar as línguas estranhas. Bom, as línguas estranhas, que no grego quer dizer glossolalia, línguas, né? Eles vieram sobre a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, como línguas dos estrangeiros, que ali havia diversas nações visitando a cidade de Jerusalém. Você tinha partos, medos, elamitas, você tinha gente da Arábia, você tinha gente de Roma, e ali aqueles judeus começaram a falar nas línguas deles, as línguas estrangeiras, né? Que foi para salvação daquelas pessoas. Ali foi línguas inteligíveis, ok? Agora existe a língua para edificação pessoal, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, que no máximo na igreja é para falar 2 ou 3 línguas, mas tem que haver intérprete. Aí essa é a língua, uma língua sobrenatural, não é de conhecimento natural, não é estrangeira, não é natural aqui na Terra, e precisa de um intérprete. O intérprete, veja bem, não é uma tradução. O intérprete é uma interpretação do propósito. Ele não vai traduzir palavra por palavra, ele vai traduzir o propósito. É isso que é o intérprete das línguas estranhas. Aí existem as línguas com gemidos inexprimíveis, que são línguas de intercessão por nações, que está de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 26. Quem tem esse dom de intercessão, gemidos inexprimíveis, são pessoas que oram muito em línguas estranhas, pelas nações, pelos países, pelas situações, são intercessões.
Existem as línguas para a edificação pessoal, que é você orar em línguas só você e Deus, e criar e fortalecer a sua vida e abrir um contato maior com Deus, porque aí o Espírito Santo orando em você, a vontade de Deus é a língua estranha, ok? E a língua com interpretação é a língua que ela não tem tradução, né? No caso, no português, e Deus dá a outra pessoa capacidade de interpretar, não traduzir, mas interpretar o propósito daquela profecia, daquela palavra que está sendo ministrada. Muito bem, queridos, espero estar ajudando vocês com esse ensino desta manhã de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8 até o versículo 11. E o verso 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bom, é bom que te diga que a vontade principal de encher você é do Espírito Santo. Ele sabe que a igreja sua precisa. É bom que te diga que esse texto do capítulo 12 ao 14 existe um assunto intermediário, que é o amor. Se houver a presença do amor na sua vida, os dons espirituais não serão para o seu engodo, ou melhor, para o seu elevo apenas. Os dons espirituais também não serão apenas para a sua exaltação. Não será. Quem tem o Espírito Santo de Deus e tem o amor de Deus na sua vida, que é buscar primeiro o amor, e é seguir o amor, né? Como diz o capítulo 14 do livro de Coríntios, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Quem tem o amor a Deus, o amor ao próximo, os dons, quando virem sobre a sua vida, não lhe farão prepotente, nem arrogante, nem soberbo, mas os dons serão ferramentas que o auxiliarão para ser instrumento de Deus para o melhor andamento da obra do Senhor. Está liberado para nós, está declarado que nós podemos ter essas bênçãos. Está sendo colocado à sua disposição, você pode buscar. Busque com intensidade, clame ao Senhor e diga: Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Eu não oferecerei resistência, mas peça primeiro o batismo deste amor, a chegada deste amor na sua vida. Que a presença verdadeira do amor de Deus, Romanos 1 Coríntios 13 fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, são as línguas sobrenaturais dos homens, são aquelas que têm tradução aqui na terra. Você é um brasileiro, de repente Deus te usa para falar em árabe, você nunca estudou a língua árabe, isso é uma língua dos homens, né? Isso é um dom que Deus pode dar. A língua dos anjos, língua celestial, que você não tem interpretação e precisa realmente de alguém que vai ter o dom da interpretação. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, não tivesse o amor, seria como o metal que sou, como o sino que tiro. Então, a presença do amor está exatamente como fundamento importante para que os dons que você vai ter não venham atrapalhar a sua vida depois. Muito pelo contrário, você será canal de Deus para abençoar aqueles que chegarem para o reino de Deus. Meus amigos, espero ter ajudado você nessa manhã fria do dia 3 de julho de 2020, e eu espero que você seja edificado e que nós todos tenhamos o desejo de sermos cheios de todos os dons que Deus tiver à disposição para as nossas vidas. Os dons do Pai, Romanos 12, versículo 6, os dons do Filho, Efésios 4, 11, e os dons do Espírito, 1 Coríntios 12, versículo 8 até o versículo 10. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida nesta manhã. Ore conosco. Pai, obrigado pelos meus irmãos e por mais um estudo da sua palavra, pela sede, pela vontade que cada um tem de te conhecer, e que esta palavra venha nos dar, assim, uma alegria de conhecer o Senhor, tirar todo o travamento com respeito ao Espírito Santo, venha destravar a nossa mente e venha nos liberar para chegarmos mais perto do Senhor. Que nós entendamos o que significa sermos cheios do Espírito Santo e que nós busquemos o fruto do Espírito a cada dia, queiramos essa graça para comprovar que somos cidadãos dos céus e queremos estas ferramentas para trabalhar com mais efetividade e resultado na sua obra. Visita a tua igreja, abençoa os meus amigos, meus irmãos, a todos que estiveram conosco, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Eu oro pelos que estão enfermos para que sejam curados
Blinda os organismos agora, do alto da cabeça à planta dos pés. E aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida e lhes dê a paz, em o nome do Senhor Jesus. Amém! E graças a Deus. Amados, nós somos a Igreja Cristã Presbiteriana de Cascavel. E nós estamos nesse projeto para abençoar a sua vida através da palavra. Se você quer fazer parte desse ministério e abençoar a nossa vida, entre em contato particular conosco, que nós vamos te dar aí através, né, do Facebook, através também aí do YouTube. Vamos dar o número de uma conta para você plantar uma semente e abençoar o nosso ministério. Que Deus abençoe e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Uma ótima semana para cada um. Obrigado aos amigos. Obrigado a cada um que esteve com a gente. Altair Ribeiro, Deus abençoe, presbítero Altair, Fabiane Pimenta, obrigado pelo carinho de vocês, Shirley Pereira, ao pastor Fernando Henrique, obrigado a todos, Tia Neide, obrigado a cada um de vocês que participaram com a gente nesse dia. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.